Gravando. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs, queridas mãezinhas do nosso berço de Maria de Nazaré. Vamos iniciar os nossos trabalhos da tarde de hoje com a leitura de uma mensagem do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. O título da mensagem é Corrigendas. Porque o Senhor corrige ao que ama e açoita a qualquer que recebe. Aos Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Quando os discípulos do Evangelho começam a entender o valor da corrigenda, eleva-se-lhes a mente a planos mais altos da vida. Naturalmente que o Pai ama a todos os filhos. No entanto, os que procuram compreendê-lo perceberão de mais perto o amor divino. Máxima identificação com o Senhor representa máxima capacidade sentimental. Chegado a essa posição, penetra o espírito em outras zonas de serviço e aprendizado. A princípio, noites da experiência. Entretanto, se sabe vencer nas primeiras provas, entra no conhecimento das próprias necessidades e aceita a luta por alimento espiritual e o testemunho de serviço diário por indispensável expressão da melhoria de si mesmo. A vida está repleta de lições nesse particular. O mineral dorme, a árvore sonha, o irracional atende ao impulso, o homem selvagem obedece ao instinto, a infância brinca, a juventude idealiza. O homem renovado e convertido a Jesus, porém, é o Filho do céu, colocado entre as zonas inferiores e superiores do caminho evolutivo. Nele, o trabalho de iluminação e aperfeiçoamento é incessante. Deve, portanto, ser o primeiro a receber as corrigendas do Senhor e os açoites da retificação paterna. Se te encontras, pois, mais perto do Pai, aprende a compreender o amor da educação divina. Então, com esta mensagem, nós declaramos aberto o Evangelho. Boa tarde, queridos irmãos, queridas irmãs. Vou convidar todos que fechem os olhos, pensem em Jesus nesse momento, pensem em Maria de Nazaré, nossa mãe, nossa mentora do nosso berço, e vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos mais uma vez em nome de Deus, para estarmos conectados virtualmente nesse momento, à luz das suas mensagens de amor. Gratidão por todos os conhecimentos, Senhor, nesse momento que nos inspira as ações abnegados, voltados a Ti. Gratidão pela vida, pelo nosso planeta, pelo ar que respiramos. Gratidão, Senhor, pelo sol que nos ilumina, pela noite que adormece os nossos corpos físicos e espirituais, para que possamos nos refazer a continuarmos essa jornada de amor. Gratidão, Senhor, por esse momento, por nossa irmã que aqui está hoje fazendo o nosso evangelho, e que dessa forma todos os lares, todas as famílias possam ser alcançadas em luz, em paz e harmonia. Obrigada, Senhor.
a palavra à nossa irmã Márcia, que fará hoje o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e o item será o egoísmo. O item será o item 11 e 12. Boa tarde. O egoísmo, item 11. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: "Que me importa?" Ele disse aos judeus: "Este homem é justo, por que quereis crucificá-lo?" E, entretanto, deixa que o conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra no coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé, e que os espíritos superiores esclarecem, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso primeiro extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel, Paris, 1861, item 12. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso passar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava àquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o homem adúltero, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então, o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados disto. Começai por dar o exemplo, vós mesmos, sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais notar aqueles que vos olham com desdém, e deixai a Deus o cuidado de toda a justiça, porque cada dia, em seu reino, ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmo respeitados. Pascal, 1862. Gente, o evangelho de hoje, ele nos fala do egoísmo. O egoísmo nada mais é do que o interesse exagerado por nós mesmos e nossos desejos. É quando nós esquecemos do desejo do próximo, da necessidade do próximo. E o Evangelho nos fala aqui que o egoísmo, ele
é uma chaga para o nosso planeta e para a humanidade que habita o nosso planeta, porque a Terra ainda é um mundo inferior. Nós, na escala dos mundos, nós temos os mundos inferiores, a Terra, que é um mundo de provas e expiações, nós temos os mundos em regeneração, temos os mundos felizes e os mundos salutares. Nós que estamos aqui na Terra, nós ainda estamos num momento de evolução, no momento que nós precisamos nos melhorar muito para evoluirmos para os mundos superiores. Pois, se nós não nos esforçarmos para isso, a nossa evolução e a evolução da Terra para mundos superiores será mais vagarosa ainda, será mais retardada ainda. Pois à medida que nós temos o egoísmo, segundo o nosso Evangelho, segundo o Evangelho do Cristo, como um defeito que ainda é muito intenso em nós, nós não conseguimos olhar o próximo, nós só conseguimos olhar para nós mesmos. E ele diz aqui que a gente tem que se voltar contra nossos defeitos, que nós temos que lutar contra nós mesmos para que a gente se corrija, para que a gente consiga extirpar de nossos corações todos esses sentimentos que nos atrasam e atrasam o nosso planeta, que fazem com que o nosso planeta não alavanque, que nosso planeta não suba hierarquicamente na hierarquia dos mundos. E o Evangelho nos fala também que o egoísmo é a negação da caridade, e nos dá o exemplo de Jesus e Pilatos. Jesus veio há mais de 2000 anos. E quando Jesus veio justamente nos numa cruz. Fizeram Jesus sofrer. Jesus sofreu imensamente. Eu me emociono todas as vezes que falo nisso. Jesus veio para nos dar exemplo de caridade, de amor, de desprendimento de egoísmo. E Pilatos lavou as mãos quando disse, quando fez o seguinte comentário: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? Pilatos sabia que Jesus era justo. Pilatos sabia que Jesus não tinha feito nada de errado e deixou que Jesus fosse pregado numa cruz, deixou que Jesus sofresse, e Jesus sofreu resignadamente. Jesus não reclamou. Jesus deixou para que hoje nós, quando lêssemos sua história, lembrássemos de tudo que ele fez por nós. Ele deu a vida por nós, e que nós nos lembremos disso sempre, e que nós nos esforcemos, porque mais a seguir o Evangelho nos fala que os apóstolos novos da fé, e antes no primeiro parágrafo, ele também mencionou, Emmanuel, no Espiritismo, que nós, os novos apóstolos da fé, os espíritas, que nós que recebemos o auxílio dos espíritos superiores, que temos a doutrina espírita, a obra espírita para nos esclarecer, nos ensinar, que nós sejamos exemplo, que nós nos esforcemos para melhorar, e que nós sejamos exemplos para todos, e que na medida do possível nós propaguemos a doutrina, que a doutrina foi deixada por Cristo, a doutrina espírita é o nosso consolo, é o consolador prometido deixado por Cristo, por Jesus, para que nós consigamos nos reformar, para que nós consigamos nos melhorar, para que nós consigamos, a partir da nossa reforma íntima, começarmos a aprender a seguir o exemplo do Cristo, começarmos a ser pessoas melhores.
E mais adiante, o Evangelho também nos fala que o Cristo, além de ter sido o nosso grande exemplo de amor e desprendimento, principalmente do egoísmo, Jesus recebia a todos indistintamente. Jesus recebia a prostituta, Jesus recebia o homem adúltero, Jesus recebia a mulher adúltera, Jesus recebia o criminoso, e Jesus não, em nenhum momento Jesus teve vergonha ou medo de estar com essas pessoas, porque o objetivo de Jesus, quando esteve aqui conosco, há mais de 2000 anos, foi dar o seu exemplo, foi nos ensinar a amar e a tratar todos indistintamente. Então, para finalizar o nosso evangelho, eu vou ler uma mensagem de André Luiz, é bem curtinha. É bem curtinha. A sua luta é consigo mesmo e não com mais alguém. É a si mesmo que você precisa vencer, ou seja, vencer seus defeitos, os seus vícios, os seus desejos, os seus pensamentos. O único mal a temer é aquele que ainda existe em nós mesmos, André Luiz. Então, gente, diante dessa mensagem, que a gente, a partir de hoje, comece realmente a tentar vencer a nós mesmos, nossos vícios, nossos defeitos, que nos impedem de fazer a caridade que é a negação do egoísmo, e que sejamos mais altruístas e que sejamos mais empáticos, nos colocando no lugar dos outros e que procuremos ser pessoas melhores. Graças a Deus. Graças a Deus. Agora passo a palavra para o Rafael fazer a prece final. Ele não está aqui, Marcinha. Pode fazer, Mara? Sim. Meus irmãos, agradecidos pelas mais essas mensagens consoladoras do teu evangelho de amor. Agradecemos também, Senhor, para que possamos, com essas tuas palavras, edificarmos dentro de nós, essa possibilidade de edificarmos dentro de nós essa força, essa paz, esse equilíbrio, e que possamos, de alguma sorte, alcançarmos, Senhor, toda a esperança, a tua misericórdia e também a consolação das nossas dores e do sofrimento que a humanidade ainda passa. Senhor Jesus, abençoa a nossa casa, abençoa todas as mãezinhas do berço, cada filho que já nasceu, cada bebê que ainda está por vir. Abençoa, Senhor, porque sabemos que a tua luz imperecível nos envolve a cada um de nós. E sem essa luz, Senhor, nada seríamos, nada conseguiríamos. Gratidão, mais uma vez, e humildemente te pedimos por nos abençoar. Abençoar cada lar, cada família, cada leito de hospital, abençoar o nosso planeta e todos os seres ainda, Senhor, carentes do teu amor, que ainda te desconhecem, mas que essa luz alcançará no seu tempo devido. Nesse momento, te pedimos para dar por encerrado o nosso evangelho da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.